Capítulo 5. As encarnações na segunda raça. Quando cessou o trabalho de integração de espíritos animalizados nesses corpos fluídicos e terminaram sua evolução, aliás muito rápida nessa raça padrão, o planeta se encontrava nos fins de seu terceiro período geológico e já oferecia condições de vida favoráveis para seres humanos encarnados. Já de muitos seus elementos materiais estavam estabilizados e o cenário foi julgado apto a receber o Rei da Criação. Iniciou-se então essa encarnação nos homens primitivos formadores da segunda raça-mãe, que a tradição esotérica também registrou com as seguintes características: espíritos habitando formas mais consistentes, já possuidores de mais lucidez e personalidade, porém ainda não fisicamente humanos. Iniciou-se com estes espíritos um estágio de adaptação na crosta planetária, tendo como teatro o grande continente da Lemúria. Esta segunda raça deve ser considerada como pré-adâmica. Estava-se nos albores do período quaternário. Os homens desta segunda raça em quase nada se distinguiam dos seus antecessores símios. Eram grotescos, animalizados, inteiramente peludos, enormes cabeças pendentes para a frente, braços longos que quase tocavam os joelhos, ferozes, de andar trôpego e vacilante, em cujo olhar, inexpressivo e esquivo, predominavam a desconfiança e o medo. Alimentavam-se de frutos e raízes. Viviam isolados, escondidos nas matas e nas rochas, fugindo uns dos outros, vendo nas feras que os rodeavam por toda a parte seres semelhantes a eles mesmos, e procriando-se instintivamente sem preocupação de estabelecerem entre si laços de afeto ou de intimidade permanente. Quem olhasse então o mundo não diria que ele já era habitado por seres humanos. Essa segunda raça evoluiu por muitos milênios, dando tempo a que se procedesse a necessária adaptação ao meio ambiente, até que por fim, com o desabrochar lento e custoso da inteligência, surgiu entre seus componentes o desejo de vida comum, que nessa primeira etapa evolutiva era visceralmente brutal e violento. Os ímpetos do sexo nasceram de forma terrivelmente bárbara, e os homens saíam furtivamente de seus antros escuros para se apoderarem pela força de companheiras inconscientes e indefesas, com as quais geravam filhos que se criavam por si mesmos, ao redor do núcleo familiar, como feras. Com o correr do tempo, entretanto, essa proliferação desordenada e o agrupamento forçado de seres do mesmo sangue obrigaram os homens a procurar habitações mais amplas e cômodas, que encontraram em grutas e cavernas naturais, nas bases das colinas ou nas anfractuosidades das montanhas. Sua inteligência ainda não bastava para a idealização de construções mais apropriadas, e assim surgiram os trogloditas da Idade da Pedra, em cujos olhos, porém, já a esse tempo, luziam os primeiros fulgores do entendimento e cujos corações já de alguma forma se abrandavam ao calor dos primeiros sentimentos humanos. Eis como eles foram vistos pelo espírito de João, o evangelista, em comunicação dada na Espanha, nos fins do século passado. Adão ainda não tinha vindo, porque eu via um homem, dois homens, muitos homens, e no meio deles não via Adão, e nenhum deles conhecia Adão. Eram os homens primitivos, esses que meu espírito absorto contemplava. Era o primeiro dia da humanidade. Porém, que humanidade, meu Deus! Era também o primeiro dia do sentimento, da vontade da luz, mas de um sentimento que apenas se diferenciava da sensação, de uma vontade que apenas desvanecia as sombras do instinto. Primeiro, que tudo o homem procurou que comer. Após, procurou uma companheira. Juntou-se com ela e tiveram filhos. Meu espírito não via o homem do paraíso,
Via muito menos que o homem, coisa pouco mais que um animal superior. Seus olhos não refletiam a luz da inteligência. Sua fronte desaparecia sob o cabelo áspero e rijo da cabeça. Sua boca, desmensuradamente aberta, prolongava-se para diante. Suas mãos pareciam com os pés e frequentemente tinham o emprego destes. Uma pele pilosa e rija cobria suas carnes duras e secas, que não dissimulavam a fealdade do esqueleto. Oh, se tivesses visto, como eu, o homem do primeiro dia, com seus braços magros e esquálidos caídos ao longo do corpo, e com suas grandes mãos pendidas até os joelhos, vosso espírito teria fechado os olhos para não ver e procuraria o sono para esquecer. Seu comer era como devorar. Bebia baixando a cabeça e submergindo os grossos lábios nas águas. Seu andar era pesado e vacilante, como se a vontade não intervisse. Seus olhos vagavam sem expressão pelos objetos, como se a visão não lhe refletisse em sua alma. E seu amor e seu ódio, que nasciam de suas necessidades satisfeitas ou contrariadas, eram passageiros como as impressões, que se estampavam em seu espírito e grosseiros, como as necessidades em que tinham sua origem. O homem primitivo falava, porém, não como o homem. Alguns sons guturais, acompanhados de gestos, os precisos para responder às suas necessidades mais urgentes. Fugia da sociedade e buscava a solidão. Ocultava-se da luz e procurava indolentemente nas trevas a satisfação de suas exigências naturais. Era escravo do mais grosseiro egoísmo. Não procurava alimento senão para si. Chamava a companheira em épocas determinadas, quando eram mais imperiosos os desejos da carne, e satisfeito o apetite, retraía-se de novo à solidão sem mais cuidar da prole. O homem primitivo nunca ria, nunca seus olhos derramavam lágrimas. O seu prazer era um grito, e a sua dor era um gemido. O pensar fatigava-o, fugia do pensamento como da luz. E mais adiante acrescenta: e nesses homens brutos do primeiro dia, o predomínio orgânico gerou a força muscular, e a vontade subjugada pela carne gerou o abuso da força. Dos estímulos da carne nasceu o amor. Do abuso da força nasceu o ódio. E a luz, agindo sobre o amor e sobre o tempo, gerou as sociedades primitivas. A família existe pela carne, a sociedade existe pela força. Moravam as famílias à vista de todos, protegiam-se, criavam rebanhos, levantavam tendas sobre troncos e depois caminhavam sobre a terra. O homem mais forte é o senhor da tribo. A tribo mais poderosa é o lobo das outras. As tribos errantes, como o furacão, marcham para diante, e como gafanhotos, assaltam a terra, onde pousam seus enxames. Assim como bem deixa ver o evangelista no final de sua comunicação, com o correr dos tempos, as famílias foram se unindo, formando tribos, se amalgamando, cruzando tipos, elegendo chefes e elaborando as primeiras regras de vida em comum, que visavam preferentemente as necessidades materiais da subsistência e da procriação.